Boa tarde a todos. Estamos iniciando a entrevista coletiva do atleta Lucão. Fala, Lucão. Boa tarde. Diego Alves, da IPTV. Cara, como é que repercutiu entre o elenco o clima de vocês, assim, depois dessa rodada que se findou ontem, né? O Guarani cumpriu a parte dele, venceu e todos os resultados que precisavam acontecer também aconteceram. O último deles ontem à noite, a derrota do Novo Horizontino para o Avaí por 1-0. O Guarani fechando essa rodada dentro do G4, depois de 21 rodadas, né, sem conseguir fincar ali o pé entre os 4. Como é que foi chegar ao clube hoje aí, encontrar os companheiros? Como é que está a atmosfera dali para dentro aqui no Guarani? Boa tarde. Boa tarde. Cara, pra gente, assim, foi a rodada perfeita, né, para o Guarani. Acredito que o mais importante de tudo foi a gente fazer a nossa parte, né? Isso aí, independente dos adversários. Mas acredito que estava todo mundo em casa, assim, aí, acompanhando a rodada, torcendo, né? E no fim, né, deu tudo certo. Cheguei ali no clube e a gente já vê os comentários. É inevitável, né, você não comentar, principalmente nesse momento que a gente está vivendo. E é uma rodada que a gente fica feliz, né? Como eu falei, primeiramente pelo que a gente fez, por fazer a nossa parte. Então, acredito que não só nessa rodada, mas daqui para frente continuar com esse pensamento, fazer a nossa parte, jogo a jogo. Então, eu vejo como um ponto muito positivo aí para a nossa sequência dessa caminhada aí até o final da Série B. Então, vi os comentários ali, pessoal falando, mas vou chegar ali depois, vou me aprofundar mais, mas é sempre bom. E é um momento que a gente precisa desfrutar, precisa aproveitar, porque a gente sabe que, da mesma forma que momentos difíceis, momentos de dificuldade, eles também não duram para sempre. Esses momentos a gente tem que saber alinhar tudo, né? Cada momento, cada situação e poder desfrutar disso, porque a gente sabe que passa rápido. Pois não, Washington Mello, Rádio Central. Lucão, gostaria que você falasse sobre sua regularidade, né? Na temporada você ficou apenas um jogo fora, né, por suspensão contra o Vitória. Nos outros jogos sempre esteve em campo, né, como titular, sem problema de contusão. Dá para explicar, né, essa regularidade tão grande assim, principalmente para um zagueiro? Cara, eu costumo falar que não há outro caminho, principalmente no meio do futebol, senão o trabalho, né? A dedicação, o dia a dia. Eu acho que isso fala por si só. E estava vindo ali comentando com o Vitor, e para mim é muito... é um momento assim... eu só tenho a agradecer a Deus, cara, pelo que eu estou vivendo, né, aqui no Guarani, por essa temporada e pelos números também. Por essa regularidade, pelos jogos, enfim. Passei um momento delicado, assim, vamos dizer, no São Paulo. Fiquei aí bastante tempo sem jogar, né? Fiquei lesionado por uma lesão de joelho. Fiquei praticamente quase 1 ano e meio sem jogar. Então, isso para um atleta de futebol é muito ruim, né? A ansiedade, a vontade de você querer estar dentro de campo, querer fazer o que você ama, querer jogar, querer contribuir com o clube, com os companheiros e também individualmente, é grande. E quando você não pode fazer isso, né, você se sente incapaz, né, você se sente limitado. Então, esses momentos, eu me senti assim, mas, por outro lado, também foi um momento de muito aprendizado. Para hoje, talvez não, com certeza estar vivendo o que eu estou vivendo aqui no Guarani. Talvez com mais experiência, com mais bagagem, com mais rodagem, né? E poder desfrutar disso com os meus companheiros de equipe é muito bom. Espero manter essa regularidade, manter esses bons números e daqui até o final do campeonato aí poder jogar aí todo o restante das partidas que faltam e sagrar aí no final com um saldo melhor ainda, mais positivo, tanto para mim quanto para o Guarani. Tudo bem, Lucão? Antônio Lupe, Rádio CBN. Beleza. A rodada ela foi muito boa para o Guarani, mas a gente percebe que a Série B de 2023 ela está meio maluca, né? Porque clubes que estavam no meio da tabela conseguiram reagir. E hoje, se você pegar, por exemplo, o CRB, que é o 9º colocado, ele tem 42 pontos, e o Novo Horizontino tem 45, ou seja, são 3 pontos
de diferença, né? Até que ponto manter essa regularidade que você diz que é o mais difícil agora, por conta dos jogos, essa reta final de competição, para que essa permanência no G4 fique maior e não tenha essa oscilação como o Guarani teve antes de chegar ao grupo dos 4 melhores times? A gente conversa muito, cara, entre a gente, assim, entre atletas e comissão, e uma das falas, assim, que a gente tem comentado, tem falado nesses últimos dias, é que muitas vezes é falado que chegar é muito fácil e permanecer é difícil, mas a gente tem consciência de que a gente pode mudar um pouco essa fala, de que chegar é muito difícil e permanecer é mais ainda. Então a gente sabe que é um campeonato difícil, é um campeonato muito irregular. Eu acho que o 11º é 5 pontos, né? Ou é o 12º, enfim. Então, do G4 aí, a gente sabe que está muito disputado e acho que nos últimos anos isso não aconteceu, né? Então, é mais um motivo que a gente tem para continuar, né, vencendo os jogos, para continuar com o estado de alerta ali ligado e saber que a gente não pode dar brecha, cara. A gente não pode bobear, porque se a gente quer alcançar esse acesso, né, a gente tem que se manter firme ali na ponta. Então, foi difícil chegar, ficamos aí muitas rodadas fora, né, do G4, buscando alcançar isso aí, e mais difícil a gente sabe que vai ser manter. Então, é um campeonato muito irregular. Então, a gente tem essa consciência. Acredito que o nosso grupo é um grupo, nesse sentido, é um grupo muito maduro, né? Tem caras experientes, tem caras que sabem lidar. É um grupo que eu vejo assim no dia a dia, que a gente não se empolga com qualquer coisa ou com aquilo que é falado de fora para dentro. Então, é um grupo muito consciente daquilo que a gente quer. Então, acredito que isso é mais um ponto positivo para a gente alcançar aí o que a gente tem até o final da temporada. Ô Lucão, tudo bem? Marcos Ortiz, Rádio Planeta Guarani. Você falou muito em aprendizado, em lições, em crescimento, né? Em 2021, você e o Guarani viveram um momento muito parecido com o atual. Você no CSA, o Guarani também naquela luta ali pelo acesso. Faltou muito pouco, né? Tanto para o CSA quanto para o Guarani. Sim. E como na vida tudo é aprendizado, tá certo que nada é uma receita de bolo que você joga lá no forno e fica pronto instantaneamente, mas você é um dos líderes do grupo, assim como o Regis também, um dos líderes positivos do grupo do Guarani, viveram essa experiência lá em 2021. Que aprendizado o Lucão tira daquele 2021 para trazer para o Guarani agora em 2023, onde a oportunidade novamente está batendo a porta e o clube só depende de si para garantir um acesso à Série A do Campeonato Brasileiro? Eu acho que isso é uma experiência que a gente... eu, o Regis, acredito que o Araújo também, no ano passado, com o Sampaio, né, ficou em 5º colocado. Em uma das nossas conversas, a gente sempre tenta externar isso, né, para o grupo, para realmente estar com esse estado de alerta ligado. Por quê? Porque é uma experiência que nos traz muito aprendizado. 5º colocado é legal, 6º colocado é legal, mas não vai adiantar de nada, né? É o vice, é o que não vai ser lembrado, é o que, poxa, tentou, remou e morreu na praia. Então, é isso que a gente tenta passar para quem ainda talvez não conseguiu viver, ou para os mais novos que ainda não conseguiram, assim como a gente, cravar essa questão do acesso, essa questão de subida, porque a gente já passou por isso. Então, a gente sabe que nada adianta você remar e no final você não conseguir alcançar o objetivo. Então, eu vejo o nosso grupo, como eu falei, muito maduro nessa questão, né? Caras que já alcançaram o acesso, já subiram, outros que já bateram na trave e outros que também já viveram situações totalmente reversas, como foi o meu caso no ano passado, no CSA, e como foi o caso do Guarani também aqui, né? Até, acredito que metade do 2º turno aí brigando pelo rebaixamento. Então, é louco você, né? Como você falou, não tem receita de bolo, mas eu não acredito no acaso, eu acredito muito em propósitos. Então, acredito que ter passado pelo que eu passei em 2021, ter passado pelo que eu passei o ano passado, de estar brigando por um outro cenário, né, nos faz crescer e nos faz muito mais forte para estar nessa situação que a gente está hoje. Lucão, um dado que tem chamado a atenção no Guarani, principalmente
de 10 rodadas para cá, além do aproveitamento, que é o melhor entre todos os times da Série B nas últimas 10 rodadas, é o desempenho defensivo, né? Ou então o fato do time estar sendo pouco vazado, né? Nos últimos 10 jogos foram 5 gols sofridos. E no total do campeonato são 20 gols sofridos e 27 jogos, que coloca o Guarani como a terceira melhor defesa. Queria que você comentasse como é que se construiu essa evolução, né, nesse quesito de passar a sofrer poucos gols e o quão decisivo também isso pode se tornar aí agora nos 11 jogos restantes do time na briga pelo acesso. Eu acho que muito decisivo, né? Principalmente nesse momento agora, faltando aí 11 rodadas. Inclusive no treino de ontem, acho que não sei se vocês tiveram acesso, mas foi um treino especificamente para o sistema defensivo, né, para o nosso preenchimento de área. Não sei nem se o Alberto vai ficar bravo, tá falando, o Humberto vai ficar bravo, tá falando isso, mas preenchimento de área, marcação, enfim, bloco baixo ali de marcação. Então, nesse sentido, ele é um cara muito chato, cara. Ele é um cara chato, mas chato no bom sentido, né? Positivo, porque é um cara que, você vê, a gente está numa sequência muito boa, a terceira defesa menos vazada da competição, mas a gente quer buscar o primeiro lugar, a gente quer buscar a excelência, como ele sempre fala. Então, nunca vai estar bom. Acredito que quando faltar 3 rodadas aí para terminar o campeonato, esse tem que ser o nosso pensamento sempre, né? De nunca estar bom, de nunca estar satisfeito e sempre querer alcançar o que a gente pode alcançar, cara, né? Se estamos em terceiro, a gente quer o primeiro, se chegar em primeiro, a gente quer permanecer em primeiro. Então, nesse sentido, ele tem sido bem incisivo assim com a gente, não só com a linha de 4, com o goleiro, mas com os nossos beiradas na hora de voltar para marcar, com os nossos meias na hora que tiver que jogar sem a bola. Então, isso são pontos, acho que fundamentais aí, que fazem do nosso sistema defensivo aí um sistema mais sólido, né? E acredito que a gente está colhendo os frutos disso e vamos continuar até o final da competição, que eu tenho certeza que a gente vai alcançar aí, se está no terceiro lugar, alcançar aí o primeiro. Lucão, nós destacamos a sua regularidade, mas tem outro lado também. Você ainda não marcou nenhum gol, né, com a camisa do Guarani. Fala. Você se cobra bastante, né? O que está faltando, né? Tem que estar ali na hora certa, né, para a bola chegar, porque no CSA você marcou 4 gols em 2021. Agora no Guarani são 40 jogos, nenhum gol. E aí, quando que vai sair o primeiro gol do Lucão? Tá maduro, cara. A gente estava até, né, eu falando com o pessoal ali, brincando com o Bruno José. Eu falei para ele, pô, obrigado pela vitória aí do derby, enfim, nesses últimos jogos aí que você tem se destacado bastante, né? Aí ele brincou comigo, pô, você tá me devendo, hein? Tá me devendo. E realmente tô, porque 2021 fiz 4 gols, ano passado fiz 2. Então, me cobro muito nessa questão, porque se a gente pode ajudar, assim como os atacantes podem nos ajudar defensivamente, né, acredito que a gente também pode contribuir ofensivamente na hora de ir para a área, de cabecear, enfim, fazer um gol de bola parada. E eu acredito muito nisso. Então, eu vejo como todos os jogos, assim, todas as semanas, a gente tem feito também trabalhos no campo ofensivo, de cabeceio, enfim, as nossas faltas laterais, escanteios. O Benhu e o Chuva ali, que são os auxiliares, né, tem pegado bastante no nosso pé também. Eu e o Alan, a gente está, né, que tá jogando mais ali. Então, eu vejo, né, como uma oportunidade de poder ajudar, de poder contribuir. E eu espero que, quem sabe, nesse próximo jogo, como já foi profetizado aqui pelo nosso amigo, eu consiga fazer esse gol aí e vai sair. Ô Lucão, quando a gente pega para discutir Guarani, é inevitável falar que o clube vive um bom momento. G4, terceira melhor defesa, melhor campanha nos últimos 10 jogos, vitória no derby, que é o tradicional campeonato à parte. Mas tem uma questão que deixa o torcedor preocupado e a gente percebe isso nas redes sociais e até na interação que eles têm conosco da imprensa, que é o desempenho da equipe no segundo tempo, quando os torcedores relatam que o Guarani cai um pouco de produção comparado ao primeiro tempo. Esse jogo da Chape eu até tiro pelo tempo curtíssimo de preparação que vocês tiveram em relação ao derby e a pressão que sofreu lá na Arena Condá.
mas contra o Sampaio sofreu gol de empate no segundo tempo, também contra o Juventude, né, naquele jogo contra a Chapecoense aqui em casa, alguns jogos que o torcedor pontua que o Guarani caiu um pouco de rendimento no segundo tempo. O que você tem para falar para o torcedor? É algo que é trabalhado, essa questão de saber sofrer, que eu acho que é o que o torcedor ainda não entende, mas que acontece nas partidas, não só com o Guarani, mas com praticamente todos os clubes? Saber sofrer é bom, né? Mas às vezes a gente, confesso que a gente tem sofrido um pouco demais, né? Principalmente nessa partida contra o Sampaio. E isso é interessante até a gente externar para o torcedor, né? Para que não fique só aqui, a gente fala só entre a gente, e é um ponto positivo. Uma coisa que a gente, um ponto positivo dessa semana também, é que isso foi falado por nós mesmos, os jogadores, né? Porque muitas vezes é falado pela comissão, né? E é algo que a comissão nos alerta, é algo que a comissão vai trabalhar em algum momento específico, porém, a gente viu como um ponto positivo que a gente conseguiu identificar isso, nós jogadores, nós atletas, e entra naquilo que eu falei, o nosso desempenho ser melhor, a gente nunca querer estar satisfeito com aquilo que a gente está apresentando. Então, foi falado isso entre a gente, e é algo que o Humberto também está trabalhando essa semana, porque é aquela coisa, ele sempre fala, eu não posso, como é que ele diz, exigir de vocês algo que vocês não têm, mas vocês têm muito. Então, eu posso exigir de vocês. Então, da mesma forma que a gente faz no primeiro tempo, vocês conseguem fazer no segundo. E vocês já demonstraram isso, vocês sabem fazer. Então, é algo que a gente está se atentando e também querendo melhorar nesse sentido, para que os próximos jogos, como eu falei, a gente vai saber sofrer, né? E tem momentos que a gente vai sofrer, porque em 90 minutos você não vai conseguir controlar o jogo inteiro, né? Às vezes você vai controlar com a bola e muitas vezes sem a bola, mas a gente saber sofrer um pouco menos, até não somente para o torcedor, porque para a gente também dentro de campo é complicado, né? Você se desgasta mais, você corre mais atrás do adversário, muitas vezes você leva perigos de gol que talvez poderiam ser evitáveis, né? Se você tem a bola, se você controla o jogo mais com a bola. Então, eu vejo isso como um ponto muito positivo também da nossa equipe nessa semana, de poder identificar isso e de poder querer melhorar nesse sentido, para a gente poder sofrer menos durante os jogos. Ô, Lucão, bom, primeiro, se a profecia não funcionar, a culpa é do Washington, né? Porque eu profetizei do Matheus Barbosa, ele fez na mesma semana. Né? Vai sair. Eu ia profetizar o teu gol de cabeça, mas o Washington cortou, né? Então, quem teve a pergunta cortada pode emendar duas em uma rapidinho. Primeiro, no Campeonato Paulista, a gente viu você jogando pelo lado direito da zaga, né? No Paulista você fazia a dupla com o Castan, você fazia o lado direito, o Castan fazia o esquerdo. Queria saber se essa é uma característica sua, essa adaptação fácil, tanto faz jogar por um lado quanto para o outro, você se sente realmente confortável jogando nos dois lados, tanto na direita quanto na esquerda. E segundo, o Guarani entra em campo antes do Vitória. O Vitória é o líder da competição. O Guarani, é lógico que ele precisa, não dá para combinar com o adversário, o Guarani precisa ganhar o jogo do Tombense, senão vai ser fácil ganhar do Tombense no Brinco. Mas o Guarani vencendo o jogo do Tombense, a tabela de classificação naquele momento vai mostrar o Guarani em primeiro lugar, né? Esse é o objetivo ali, porque você falou que o Humberto cobra sempre mais. Então, se nós estamos em terceiro, agora nós queremos subir, nós queremos mais. Ver o Guarani em primeiro lugar ali, como é que controla essa ansiedade para acabar o campeonato logo? Com certeza, cara. Eu acho que é algo que, como eu falei, a gente vai buscar. E nós temos condições disso, sabemos que temos, em termos de qualidade, em termos de desempenho, concentração, o nosso time sabe aonde quer chegar, né? E quando a gente consegue identificar e implementar isso dentro de um grupo que talvez está trabalhando aí há pouco menos de um ano, não é algo fácil. Então, acredito que isso é algo para a gente se destacar também da parte da comissão, da parte dos atletas, que conseguiram pegar, né, rápido aí o estilo de trabalho, aquilo que é pedido durante os dias, e entender também aquilo que como é jogada a competição. Então, a gente quer sempre mais, e se nos der a oportunidade, e eu creio que vai acontecer, né, no domingo aí a gente quer
que seja provisório ou que seja depois que a rodada terminar, não importa, a gente quer estar lá em primeiro e quer permanecer lá. Então, acredito que a gente tem tudo para performar dessa forma. E como você mesmo comentou, né, a gente sabe, tem consciência que não vai ser um jogo fácil, independente da tabela, né? A gente sabe que vai ter dificuldades dentro do jogo, mas, por outro lado, a gente pode tornar o jogo fácil, desde que a gente faça as nossas coisas bem. Então, aquilo que a gente sabe fazer, aquilo que a gente vem apresentando. E a outra pergunta eu me sinto bem, cara. Eu me sinto bem porque... Em 2021, 2022, eu sempre joguei pelo lado esquerdo. Tinha o Castan, né, que era canhoto, então estava jogando pelo lado esquerdo, natural. Mas hoje, assim, eu até prefiro jogar pelo lado esquerdo por estar mais acostumado, né? Quando, às vezes, dentro do treino ali tem que fazer o lado direito por alguma situação, eu fico estranho, fica meio penso, assim, parece, até acostumar de novo. Mas é algo que a gente está adaptado a fazer e, graças a Deus, faz há bastante tempo e consegue fazer com facilidade. Está encerrada a entrevista do atleta Lucão.